Eu, vendo aqui o cuidado de uma criança para com a outra, me veio a questão do tempo. Se fosse um pouquinho mais à frente, seria um pouquinho mais complicado a queda da criança. Então as coisas, elas acontecem no seu devido tempo. E Deus preparou nesta noite o texto que se encontra em Lucas. E nós faremos a leitura da porção da palavra do Senhor no texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo de número 20. Desde o momento em que o reverendo Donizete fez esse convite para aqui estar, venho meditando nessa palavra. Eu sei que toda meditação individual, ela extrapola aquilo que nós geralmente conseguimos externar, principalmente diante da Igreja de Deus. Pela responsabilidade em trazer essa mensagem, clamo a Deus pela sua misericórdia. Lerei então a palavra do Senhor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Pai, diante da sua palavra. Suplico, ó Deus, a tua orientação, esclarecimento dos altos céus, a mim que farei a exposição e a todos os irmãos, ó Deus, aqui presentes. Que sejamos, ó Deus, edificados pela tua palavra. Que a partir deste instante, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos sentidos estejam alertas para entender aquilo que tu queres para as nossas vidas. Suplicamos-te esta bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta passagem, no contexto dessa passagem, ele se deu por volta de um ano após Jesus ter partido de Nazaré para a Galileia, lá para o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João. É interessante que, após o batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi impelido para o deserto para ser tentado. Imaginem só, um momento glorioso em que Deus brada do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Um momento de glória para toda pessoa, todo ser humano. Quando nós nos lembramos do nosso momento de conversão, do nosso momento de batismo, nós temos uma pequena pontinha daquilo que foi esse momento glorioso. Os relatos bíblicos dos evangelhos claramente mostram os ardis de Satanás para desviá-lo de sua missão. Jesus, não obstante possuir poderes ilimitados para operar milagres, cheio do Espírito Santo, refutou uma a uma todas as tentações ordinárias e comuns da humanidade, como, por exemplo, a busca por alta suficiência em ter provisões, ter o alimento. Imagine só, depois de 40 dias e 40 noites, a fome que acometeu Jesus.
E o perseguidor, sem perder um segundo, diz: transforme esta pedra em pão. Mas não foi para isso que Jesus ali estava. Também outra das tentações, a questão do sucesso. As pessoas, elas maltratam, elas subjugam outras pessoas, elas desprezam outras pessoas para garantir o sucesso de todas as suas ações, o sucesso em tudo o que pensam. E não só o sucesso, pessoas matam pela riqueza, pessoas oprimem outras pessoas para cada vez mais ficarem ricos. E o poder? O poder, ele desvia tantas pessoas, inclusive irmãos, no caminho da fé, porque tem aquele desejo, a sede pelo poder. Diz um adágio que, se você quiser conhecer uma pessoa na sua mais perfeita faculdade, ou na sua mais perfeita natureza, dá-lhe poder, e você conhecerá a pessoa. Porque controlar o poder, o desejo de riqueza, o desejo da autossuficiência, são detalhes inerentes à natureza humana. Conforme Mateus 4, no versículo 11, vencidas todas as tentações, e de toda sorte de tentações, Jesus foi servido pelos anjos. Jesus foi servido pelos anjos. Ele não se autopromoveu, ele não buscou transformar a pedra em pão. O cansaço que sentia, as tentações que sentia, e principal objetivo, o afastamento de Jesus do seu real objetivo, da sua missão. De forma alguma ele se desviou disso. E no poder do Espírito, ele regressou para a Galileia e foi morar em Cafarnaum. Lembrando que Jesus não era de Cafarnaum, ele morava em Nazaré. Quando ele prega em Nazaré, algo interessante ocorreu. Todos aceitaram a sua pregação. Foi o contrário, não é? A palavra diz que não há profeta, glória, ou não há reconhecimento de um profeta na sua própria terra. Então, ele foi morar em Cafarnaum. Como homem, não perdeu de vista que ele era o Messias Redentor. Muito embora ele reconhecesse e soubesse de todas as operações que pudesse realizar. O Messias Redentor, que foi enviado por Deus para morrer numa cruz, a fim de salvar a humanidade. Ou seja, de algo glorioso, passar por maior desprezo que um ser humano da época poderia passar. Dias atrás, eu assisti um filme e eu fiquei um tanto quanto chocado. Tratava-se de um apedrejamento no mundo muçulmano. Nós ouvimos falar de apedrejamentos, nós ouvimos falar de crucificação, e isso fica na nossa mente, algo doloroso, algo difícil, mas nós não conseguimos ter a ideia clara do que é realmente um apedrejamento, uma crucificação. Aquele filme, algum tempo lançado por Mel Gibson, da crucificação, alguns autores e alguns comentaristas dizem que foi um exagero o que foi apresentado ali. Será que realmente foi um exagero? Mesmo toda aquela dor, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, a maior dor que ele sentia era a dor de levar o pecado de toda a raça humana naquele momento. Entretanto, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, conforme o relato de Mateus 4, no versículo 17. Entretanto, nesse intervalo, tanto Marcos quanto Mateus e Lucas, eles omitem o sinal dado por Jesus, o milagre em Caná da Galileia, que foi a transformação da água em vinho. Nós, quando podemos fazer a comparação dos evangelhos, não é? Nós podemos ver grandes convergências, alguns comentam alguns detalhes, outros não. Então, daí os historiadores dizerem que nesse intervalo de batismo, até esse momento que ele começou a pregar, decorreram, no caso, 12 meses ou um ano. Contudo, os textos de Lucas 4, 14 e Mateus 4, 23, 25, trazem relatos de que a fama de Jesus correu por toda a circunvizinhança. Percorria toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho, curava toda sorte de doenças e enfermidades que havia entre o povo. Doentes, atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos, ele os curou todos. E numerosas multidões da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão o seguiam. Um contexto em que não existiam tantos recursos, não existiam os meios de comunicação e, em geral, os meios de transporte eram destinados para poucos, geralmente em grandes caminhadas, e isso era feito. Mas como isso era possível? Como grandes multidões começaram a seguir Jesus, a ouvir os seus ensinos? Nós sabemos também que muitos ouviam, outros eram apenas curiosos, mas alguns ouviam. A palavra calava fundo ao coração e se convertiam, se rendiam ao senhorio de Cristo. Mas como isso era possível? Considerando as limitações de comunicação e de transporte existentes à época, eu quero, então, discorrer um pouquinho a respeito do ministério de Jesus. O que ele fez nesse período de apenas 3 anos, ao ponto da mensagem ali proferida nos atingir a todos nós, nesta noite, aqui neste lugar, tanto tempo depois. No texto de Lucas, vemos algumas características do ministério de Jesus. A maneira como a pregação do reino celestial se deu e também a sua continuidade. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar os recursos disponíveis para a realização desse ministério. Hoje, nos nossos dias, no seio da Igreja Presbiteriana, existe a agência de missões. Nós assistimos missionários, nós conseguimos, mesmo que precariamente, atender parte do ID e fazer discípulos. Mas naquele tempo, quem se acercava de Jesus? Podemos verificar que o ministério de Jesus era simples e a sua expansão e continuidade não se pautavam pela existência de promessas de ganhos ou de recursos materiais, bem diferente dos nossos dias. Bem diferente dos nossos dias. Em Lucas 9, versículo 57, nós temos algumas evidências a respeito dessas promessas, da inexistência dessas promessas. Pelo contrário, as pessoas eram colocadas em xeque. Deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Deixa os mortos que sepultem os próprios mortos. Aqui, nesses versos, em Lucas 9, 57, podemos ler um relato de um seguidor exaltado
que diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sem promessas de ganhos, sem promessas de recursos futuros, era assim o ministério de Jesus. Ao contrário, a promessa de ganhos materiais, em sua missão, cada um dos discípulos deveria deixar tudo e confiar na provisão de Deus. Pedro largou as suas redes e seguiu a Jesus. Ao ouvir: vem e segue-me, te farei um pescador de homens. Levando consigo esses discípulos somente aquilo que fosse necessário, estritamente necessário, para a sua missão. Deveriam ainda contar e depender da hospitalidade de quem os recebessem. A coisa que mais o ser humano gosta é depender de outro ser humano. Vocês concordam comigo? É horrível depender de uma outra pessoa. Não é nada fácil, porque nós temos em nosso íntimo esse desejo de independência. Até no Éden houve um desejo de independência, porque nós, nesse momento, para nós seria difícil. Eles deveriam então, além de contar, depender da hospitalidade daqueles que o recebessem. Aos seus discípulos, tanto os 12 quanto os 70 comissionados, a qual esse texto se refere, Jesus ordenou, lá em Lucas 10, do versículo 3 ao versículo 6. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não estou te mandando para a terra de Canaã, não estou te mandando para aquela terra que mana leite e mel. Estou te mandando por meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias. As mulheres que o digam, não é? Férias tem 3 malas só para sandália, não é? E no final acaba usando uma só. A ninguém saudeis pelo caminho. Interessante isso. Nem fazer uma saudação pelo caminho. O contexto é que uma saudação não era como se faz no interior, oi, né? Aqui em São Paulo a gente nem olha para as pessoas, né? A saudação naquele tempo, ao encontrar, era um pouco mais demorada, sentava, contava uns causos, comia, passava ali um certo tempo, mas eles, não, eles tinham uma missão. Aqui está em jogo a economia do tempo e dos recursos disponíveis. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Se houver um filho da paz, mas se não houver, a paz voltará sobre vós. Um pouquinho mais adiante, Lucas 10, 11, como nem tudo ocorre de acordo com a melhor parte,
Jesus também faz um alerta: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receber, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Mesmo que eles não recebessem os discípulos, como ocorreu, os samaritanos não receberam, não era para deixar de anunciar que estava próximo o reino dos céus. Neste caso, não para a salvação deles, mas para a condenação deles. Sacudi os pés, ou seja, em testemunho contra eles. Então, mesmo que não os recebessem em suas cidades ou casas, as pessoas deveriam receber e saber das notícias que o reino de Deus estava próximo, porque Jesus estava enviando os seus discípulos para anunciar, e depois ele percorria todas as regiões. Um segundo aspecto do ministério de Jesus está relacionado à natureza do chamado, da proclamação do Evangelho. Jesus escolheu e chamou, não é só escolher, ele escolheu e chamou os 12 apóstolos. Deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios e doenças, e por fim, os comissionou para continuar a sua obra, a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, como nós podemos testificar em Lucas 9, de 1 a 12. E aí nós podemos compreender, porque muitas vezes na obra do Senhor nós conseguimos ouvir a quem Deus chama, Deus capacita para realizar a sua obra. Então, independentemente dos recursos materiais, o ministério de Jesus visava a salvação dos seus ouvintes. Nós podemos ver que mesmo após a sua morte, o ministério continuou transformador e cheio de poder. Mesmo após a sua morte, continuou transformador e cheio de poder. Podemos ver isso no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse em algum deles. Versículo 16. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. As boas novas do Evangelho chegava a uma terra árida e seca, a um povo sedente das verdades de Deus, a libertação desse povo de todos os tormentos. É muito interessante também que em outra passagem, um pouquinho antes, em Atos, capítulos 3, versículos de 6 a 8, Pedro e João caminhavam para o templo. Pedro, fitando um coxo que mendigava diariamente à porta chamada Formosa, exclamou, Atos 3, 6, 8, não possuo nem prata,
nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Que demonstração de poder! Que libertação! Porque logo na sequência, no versículo 7, diz a palavra do Senhor que, e tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus por esse grande feito, por esse milagre, por essa libertação em sua vida. Então, nesse segundo ponto do ministério de Jesus, a natureza do chamado das pessoas era a libertação e a sua salvação. A libertação e a salvação dos seus ouvintes, do poder opressivo de Satanás, mas não só isso, era salvar e libertar para a glória de Deus. Pedro, ao levantar esse coxo, a glória não foi para Pedro, a glória era para o evangelho do reino, para o poder de Deus, para glorificar o reino. Um outro aspecto do ministério de Cristo se refere à natureza do lugar em que se dava as pregações e também dos ouvintes, a quem divulgada a mensagem. A transmissão dos ensinos e o anúncio das boas novas do Evangelho, conforme eu já disse, frequentemente era realizada por transmissão oral, como nós estamos fazendo aqui, só que não existia microfone, não existia ar-condicionado, só existiam pedras, um calor insuportável e uma terra árida, mas ouvidos atentos para as verdades incontinentes da palavra de Deus. Assim, os recursos disponíveis para a propagação do reino eram os próprios discípulos. Eram os próprios discípulos. Problema de comunicação. Não existia Facebook, internet, telefone, megafone. E também não existia meio de transporte, ou um meio conjugado. Não é? Um carro com alto-falante divulgando a palavra do Senhor. Eu me lembro quando pequeno, não era crente ainda, no meu bairro sempre passava uma perua com hinos evangélicos, proclamando as verdades do Evangelho e do culto que seria realizado em igreja X, Y ou Z. Era um meio, mas naquele tempo nem esse meio existia. Então, os recursos disponíveis para Jesus, para propagar o seu ministério, eram os próprios discípulos. Então, no contexto da passagem, além dos 12 apóstolos, Jesus designou outros 70. Por quê? A princípio, Jesus, depois 12. A obra aumenta, 70. Depois 70 milhões, 90 milhões, hoje são 180 milhões, não é? Ou seja, a obra vai crescendo e há necessidade de mais arautos da palavra, mais arautos e pregadores da bendita palavra. Então designou outros 70 discípulos e os enviou de 2 a 2, 2 em 2, melhor dizendo, para o preceder em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Hoje aconteceu algo parecido, não é? O presbítero Paulo fez a abertura, levou todos os momentos e conduziu a igreja nos hinos, nas orações, para esta palavra. Então o presbítero Paulo foi um arauto para esta palavra. Ali 2 a 2, eles saíam
e iam para cidades que Jesus haveria de passar, anunciavam a chegada do reino, e quando Jesus chegasse, pelo menos a terra já estava preparada. E o Evangelho era anunciado pelo próprio Senhor Jesus e por todos eles. A semelhança dos 12 apóstolos, a esses 70, Jesus deu-lhes poder para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus. Eles também deveriam confiar na provisão de Deus e contar com a hospitalidade de quem os recebessem. Quantas pessoas, meus irmãos, que recebem dons e talentos de Deus e se perdem porque usurpam esses dons e talentos. Jesus não foi à toa tentado no deserto. Eu não sou teólogo, mas eu não creio, por exemplo, que Jesus, desde o seu nascimento, tivesse claramente tudo o que ele haveria de passar, passo a passo. Eu acho que foi uma revelação contínua. Então, quem estuda mais a palavra, se não for assim, depois me ajudem. Mas no momento da tentação, nós temos que lembrar que Jesus estava cheio do Espírito Santo, plenamente conhecedor da sua missão, em todos os seus detalhes. Agora imagine, você e eu, com os poderes outorgados por Jesus, para difundir o Evangelho, para tornar conhecida a mensagem do Evangelho, curar, ressuscitar, inclusive uma sombra que passasse, era um motivo para levantar as pessoas. Quanto cuidado cada um de nós deve ter. Quanto cuidado os apóstolos e discípulos deveriam ter, porque eles receberam esses poderes. Caso não recebessem, de igual forma, deveriam sacudir o pó que se lhes havia pegado aos pés contra aqueles que não recebessem. Porém, de igual forma, não deixariam de anunciar que estava próximo o reino de Deus, quer para a salvação daquele ouvinte, quer para a sua condenação. Finalizando esse terceiro ponto, assim Deus chamou os seus discípulos, os instruiu, os capacitou, outorgou-lhes poder e autoridade, e os comissionou para anunciarem o reino de Deus. Mas tem uma pergunta. Diz que o que mais professor faz é pergunta. O professor gosta de fazer pergunta. Será que todos os discípulos, será que todos os comissionados tinham entendido claramente qual era a sua missão? Será que eles tinham entendido? Será que eles tinham entendido por que receber poder? Por que anunciar o Evangelho? Será que eles entenderam isso? Vemos claramente que não. Abram em Lucas 9, 51, 56. Não era dos 70, era do grupo dos 12 apóstolos. Olha o que acontece. Lucas 9, 51, 56. Quando a comitiva de Jesus não foi recebida pelos samaritanos, Tiago e João, todos intrépidos, perguntam a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Em que momento eles receberam essa missão? Era para fazer isso? Ao que Jesus repreendeu, no versículo 55, vós
não sabeis de que espírito sois. E mais, versículo 56, pois o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas sim para salvá-las. Não sabeis de que espírito sois. Não tinham compreendido a real motivação de terem recebido o poder. Em outro texto, um pouquinho antes, Mateus 20, de 20 a 25, isso aqui foi estarrecedor. Os demais discípulos, os demais 10 discípulos, ficaram indignados, porque a mamãe do mesmo Tiago e do João se aproxima de Jesus e lhe pede que os seus filhos, um estivesse à sua direita e o outro à sua esquerda. Não tinham compreendido a natureza do reinado pregado ali, a natureza de um reino celestial. Estava na sua mente um reinado político que pudesse trazer libertação terrena, que pudesse dar todas as reais benesses de um reino daquele povo. Não tinham entendido a natureza, estavam equivocados, esperavam um reino político. Veja que fato semelhante, agora sim chegando ao texto que nós lemos, em Lucas 10, 17 e 20, ocorreu com os 70. Ocorreu também com os 70. Ocorreu com os 12, ocorreu também com os 70. Lá em Lucas 10, de 17 a 20, retrata uma grande alegria. A alegria que nós sentimos quando vemos pessoas convertidas que passam a servir o Senhor, pessoas que se rendem aos pés de Jesus. É uma alegria que nos leva à emoção, às lágrimas, porque nós sabemos o quão difícil é entrar no reino dos céus. Nós choramos de alegria quando isso acontece. Eles também estavam alegres, mas nas entrelinhas podemos perceber algumas nuances que cabem em muitas discussões. No versículo 17 de Lucas 17, 20, nos diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles não falavam das pessoas, não falaram das pessoas que tinham se convertido. Até os demônios se submetem pelo teu nome. Jesus, no versículo 18, começa a alertá-los. Mas lhes respondeu e disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E sim, porque o vosso nome, o meu nome, o nome do presbítero Paulo, o nome de vocês que estão aí em cima, os nomes de todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, estão arrolados nos céus. Parece-me que eles também não tinham entendido por que receberam o poder. Parece que hoje, na nossa sociedade, nas diversas igrejas, de diversas denominações, parecem ainda não entender o real motivo para que foram chamados.
Mas qual o sentido da advertência de Jesus nesse versículo 20? Qual o perigo que ele viu na reação dos seus discípulos? Muito bem. O alerta está relacionado com a alegria dos discípulos no que tange às manifestações de poder durante a missão que receberam. Jesus já tinha visto coisas bem mais impressionantes. Jesus tinha sido tentado nas mesmas coisas, e uma tentação direta pelo próprio diabo. Jesus, tentado nas mesmas situações, entretanto, não se deixou afastar do propósito a ele conferido, o propósito de Deus, que era encarnar, pregar o Evangelho, passar por uma morte horrenda de cruz e salvar todos aqueles que nele crescem. Nessa passagem, nós podemos ver alguns detalhes dessas demonstrações de poder. As demonstrações de poder e de êxito e as conquistas da missão por intermédio dos discípulos, elas não deixaram de ser reconhecidas pelo Senhor. O versículo 18 diz: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, uma incontestável vitória daqueles enviados, daqueles discípulos, sobre Satanás, que promoveu o avanço do reino de Deus, onde eles passaram. Um segundo detalhe dessa demonstração de poder é que, embora escolhidos, embora chamados e capacitados e protegidos por Deus, como foi o que aconteceu, Jesus, com sua advertência, os lembra que esse poder e a glória resultante das suas ações, e que foram manifestadas nessa missão, não lhes pertencia. Essa glória não lhes pertencia. E, inclusive, a vida deles não lhes pertencia. Pertencia, sim, a Deus. E as ações visavam a glória de Deus e do seu reino. Foi para isso que o Senhor os havia chamado e comissionado. Foi para isso. Nesse sentido, as respostas às orações e as manifestações de poder devem sim ser reconhecidas quando essas manifestações e as obras visam a glória de Deus, não diferente nos nossos dias. Contudo, o alerta final é que não existe nada mais importante para quem é um discípulo de Cristo do que estar pessoalmente bem relacionado e em comunhão com o Senhor. É por isso que Jesus, em Lucas, versículo 10, de 13 a 16, fala com tanto vigor a respeito da condenação de algumas cidades: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. O que aconteceu nessas cidades? Muitos milagres, muitos sinais, porém não se renderam aos pés do Senhor. Não se arrependeram, e por isso foram e serão afastados de Deus. Então, meus irmãos, grandes milagres ou realizações de poder nada significam se não levarem as pessoas à comunhão com o Senhor, se não visarem a glória de Deus. Partindo por algumas aplicações e a finalização desta mensagem, eu quero trazer alguns pequenos detalhes, mais 4 detalhes. Eu sou cheio de detalhes aqui, né? Foram 3 do ministério, mais alguns da natureza, agora algumas aplicações. Então, 4 aplicações pelo menos. A palavra de Deus é tão rica e nos ensina instante a instante. Primeira aplicação é que, por meio, meus irmãos, da operosidade,
e da disposição dos apóstolos e discípulos de Cristo, a palavra de Deus se expandiu para os confins da terra e nos alcançou hoje. Com isso, a verdadeira alegria de todos nós é que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Essa é a verdadeira alegria, e não a manifestação de poderes. Uma segunda aplicação é que em Mateus 28, de 18 a 20, assim como aqueles discípulos, assim como aqueles enviados, nós também fomos comissionados a anunciar o Evangelho, fazer discípulos e ensiná-los a guardar a palavra de Cristo. Ide por todo o mundo. Não é assim? Para isso, Ele nos chama, nos capacita. Na igreja do Cristo, não tem incapacitado. Deus te chamou, Deus tem uma obra para você, e Ele o capacita para realizá-la. Então não tenha medo de realizar a obra de Deus. Nos concede o poder e a autoridade da palavra para pregar o Evangelho, quer de forma explícita, apresentando os motivos pelos quais nós cremos em Jesus, quer de forma implícita, nas nossas ações, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, quer onde você esteja, quer na sua casa, quer na sua escola, quer no seu trabalho, quer onde você esteja. Esse testemunho cristão deve ser mantido em todos os locais em que frequentamos. Além portas do templo, um verdadeiro culto que vai de domingo a domingo, como ocorria em Atos. Uma terceira aplicação é que o bom êxito e sucesso de nossas ações no serviço do Senhor, quer na igreja, visando a proclamação do seu reino, ou no trabalho, a fim de prover os recursos para a sua subsistência ou a nossa subsistência, devem servir para nos manter cada vez mais dependentes de Deus. Diz que sem dor, sem ganho, tem um filme aí, né? Quanto mais nós somos cuidados por Deus, mais nós somos dependentes e devemos manifestar a nossa dependência a esse Deus, porque sabemos que dele vem tudo. Mas qual é o desejo do ser humano? Ser glorificado, esquecer rapidamente daquilo que Deus faz e fez e fará as nossas vidas. Então requer dependência de Deus. Tudo o que realizarmos é para a sua glória. Sem isto, independentemente do nosso esforço, corremos um grande risco: a soberba, a altivez. E só para lembrar que a soberba precede a ruína e a altivez, a queda. O consequente afastamento da comunhão de Deus. Quando achamos que somos tão bons, já não servimos, porque servo que serve é aquele que serve, senão não serve. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, instruindo uma igreja que não era nada complicada, a igreja de Coríntios, em que Apolo falava, em que Paulo pregava, e começaram, um é de Paulo, outro é de Cristo, outro é de Apolo, aquela briga toda. Paulo manda
uma exortação em 1 Coríntios 4, 6, 7, que deve calar fundo nos nossos corações e nossas mentes. Ele nos diz: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? A vida do crente, meus irmãos, não tem espaço para vanglória, não tem espaço para vanglória. Tem sim para dedicação, tem sim para dependência, tem sim para adoração. A exortação de Paulo e de Jesus nos leva, meus irmãos, a pensar na maneira como nos conduzimos diante do Senhor e a relembrar algumas indagações feitas por um profeta, Miqueias, lá no versículo de 6, capítulo 6, de 6 a 8. Naquela inquietação, choveu perguntas. Ele queria saber como ele se apresentaria diante do Senhor. E começa no versículo 6: com que me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela transgressão, pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele está dizendo das coisas mais preciosas que lhe vinham à sua mente, as mais preciosas. E ele termina: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Assim, meus irmãos, é bom termos confiança naquilo que ensinamos e pregamos. Ter confiança, sim, naquilo que pregamos e naquilo que ensinamos. Mas é imprescindível a cada um de nós que estejamos alertas para aquilo que Deus requer de nós, para que possamos seguir a nossa caminhada com Cristo, ainda mais abertos aos seus ensinos, abertos a nos encher do seu Espírito, a compreender aquilo que Ele requer das nossas vidas, a compreender a obra que Ele coloca nas nossas mãos. Porém, isso só ocorrerá se estivermos em comunhão com o Senhor. Eu rogo a Deus que este relacionamento seja a verdadeira fonte da nossa alegria e a direção correta para os nossos planos e ações no serviço do Senhor, hoje e daqui para frente. Assim Deus nos abençoe.